Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos nós. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, nesta quarta-feira, dia 9 de julho. Vamos começar orando a Deus. Ao Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus te pedimos a tua inspiração. Dirige as palavras, meu Deus, e fala com todos nós. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, para junto conferir a mensagem da Palavra de Deus. Hoje iniciamos aqui uma série com algumas meditações. E hoje a primeira meditação. E o título desta série é Como o diabo se influencia para atingir nosso espírito e alma. Como o diabo se influencia para atingir nosso espírito e alma. Nós bem sabemos que estamos aqui vivendo no mundo físico. E como bem já temos falado, nosso ser, nossa vida é feita de corpo, alma e espírito. E há uma influência no mundo espiritual, como diz no livro de Efésios, Paulo escrevendo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz que nos ares existe a habitação dos seres espirituais, dos quais opera o poder das trevas. E eles têm influência com relação ao mundo físico, ao ser humano também, através de pensamentos de setas que jogam ao nosso espírito e mente. E sobre isso que nós vamos falar um pouco no decorrer desta série. O primeiro assunto desta série, conhecendo as formas de ataques do reino das trevas. Este é o título dessa meditação de hoje. Conhecendo as formas de ataques do reino das trevas. Vamos falar apenas de 3 pontuações. A primeira, conhecendo as estratégias do diabo para com seus laços. Como é que o diabo vai usar? É isso que nós vamos falar aqui. Mas primeiro, vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o diabo, ele usa laços. Está escrito em várias partes da Bíblia que ele tem os laços para enlaçar, tal como um passarinho, um laço, uma armadilha para pegar um pássaro. Isso está escrito em Salmo também 91, que livrará do laço do passarinheiro. Então, como é que o diabo vai? Ele não vai chegar como o diabo, dizendo, sou o diabo e eu armei essa armadilha e eu vou te pegar. Não, ele vem de maneira sutil, de uma maneira bem sutil, sem aparentar ser um laço e ser o diabo. Ele vai chegar como? Primeiro, temos 3 coisas a falar aqui. Primeiro, com sentimentos. Segundo, com seduções. Terceiro, armadilhas. Então, ele coloca sentimentos. Vai colocando sentimentos para os nossos olhos ficar aguçados e passar para a nossa alma, para ir nos atraindo. Segundo, ele vai seduzir, vai mostrar algo para
atrair. Não é assim quando vai pegar um rato, coloca o queijo, e quando vai pegar um peixe, não coloca a isca. Então ele faz isso. Ele vai colocando alguma coisa que chama atenção, que atrai. E em terceiro, armadilhas. Ele prepara de diversas maneiras, várias armadilhas. Então é assim. Então nós temos que ter cuidado, porque é um mundo espiritual, oculto. A gente não vê as atuações espirituais do mal, mas eles vê a cada um de nós. Então é uma guerra espiritual. Temos que ter muito cuidado. Segunda pontuação, o diabo vai usar ferramentas. Ele tem diversas ferramentas para usar, para atacar e nos atingir o nosso espírito e a nossa alma. Ferramentas que o diabo usa para neutralizar a fé. Então, vamos falar aqui de duas ferramentas que ele vai usar para nos atingir, neutralizar a nossa fé. Primeiro vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 2 e versículo 4. Depois a gente vamos tecer comentário. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e versículo 4. Olha só o que diz. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus disse que de todo fruto pode comer, mas do fruto que estava lá sobre o conhecimento do bem e do mal não poderia comer. Só que o diabo disse uma meia verdade. Ele disse: não vai morrer não, porque Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, sereis igual a ele, conhecendo bem e o mal. Então, o diabo, ele é o que nós vamos falar. A primeira coisa que ele vai usar aqui para neutralizar a fé, a dúvida, porque a dúvida neutraliza a fé. Primeiro, o diabo lança a dúvida sobre o que é errado. Então, foi o que ele fez com Eva. Não, você não vai morrer. Então ele colocou uma dúvida, e a dúvida faz o quê? Neutraliza a fé. É uma das ferramentas que o diabo faz para de mansinho vir para conseguir atingir o nosso espírito e a nossa alma. E falando aqui das ferramentas, neutralizar a nossa fé, o sentido da nossa fé. E em segundo, o que o diabo vai tentar, uma das ferramentas, é fazer algo que nos seduza e que a gente se aproxime daquilo para assim fazer. Se chama pecado. Segundo, faz a pessoa desejar o que é errado e depois cair no pecado e logo após ficar em suas mãos. Então, primeiro, ele coloca a dúvida e faz a pessoa desejar o que é errado, porque ele já colocou a dúvida que como que aquilo não seria errado. E aí a pessoa vai e faz. Aí o que vai acontecer? Depois que a pessoa errar, vai ficar nas mãos do diabo. E aí ele entra na vida da pessoa para começar a trabalhar algo para matar a fé e ficar com a alma na mão, para depois a conduzi-la para o inferno. Em terceira pontuação, tentar dominar os pensamentos. O que o diabo vai fazer primeiro é tentar dominar os pensamentos para nos oprimir a alma e depois nos conduzir ao caminho da morte. Vamos ler algo que fala um pouco sobre isso aqui
em Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45. Olha só o que diz. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habita ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. Aqui enfatiza, o Senhor Jesus está enfatizando quando uma pessoa conhece a verdade e finda os espíritos que saíram daquela pessoa que estava dominando a mente, ela vai e traz mais 7 espíritos para atormentar, para guerrear contra aquela pessoa, contra a mente, para ver se consegue dominar de novo aquela pessoa. Aí o que tem que ser feito? A casa, ele encontra a casa bem limpa. Então, como é que nós vamos vencer isso? Os ataques. A casa tem que estar cheia de quê? Da presença de Deus, do Espírito Santo. Então, essa é a dica para a gente vencer os ataques do mal. Está cheio do Espírito Santo. E caso aquele que está caído fraquejou novamente, então há solução. O filho pródigo reconheceu. Então, quando a pessoa reconhece e sabe o valor que tem, está na casa da presença de Deus e o Espírito Santo está em nós, então a pessoa confessa e se levanta. O mais importante de tudo aqui é nós blindarmos nosso interior com a presença do Espírito Santo e a nossa mente com os pensamentos de Deus. Vamos agradecer a Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por essa meditação. Em nome de Jesus, abençoe cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.